Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. E hoje é um pouquinho diferente. Nós estamos ao vivo. É verdade. Você pode falar comigo, pode falar com a Fran. Tudo bom, Fran? Tudo bem, Fabiano? Ótimo. E vocês, tudo bem aí? Vocês não acreditam, eu trouxe uma convidada para bater um papo conosco hoje. Vocês sabem que a nossa aula, sempre de ciências, é com o professor Fabiano. Estou sempre aqui com vocês. Mas hoje, a nossa convidada vem bater um papo sobre audição. Nossa aula de hoje é a aula número 58. Nós vamos continuar a falar sobre os sentidos. Nós já falamos, Fran, você sabia, dos 4 sentidos e hoje a gente está indo para o último, o 5º sentido, a audição. A diferença da nossa aula de hoje é que a gente está ao vivo. Então, pega seu aplicativo, o Aula Paraná, entra no chat, manda sua pergunta, manda o seu oi, nós vamos dar recadinhos. Entrou no chat do YouTube, manda mensagem pra gente que a gente vai ler com muito prazer. Isso mesmo, eu vim aqui para ajudar o professor Fabiano hoje. A gente vai estar com o celular aqui para ler as perguntas e responder. Sou professora Fran lá no ensino médio, talvez você já tenha me visto, mas vim aqui porque eu gosto muito desse tema e vim ajudar o professor Fabiano para ler as perguntas de vocês. Então mandem as dúvidas para a gente poder responder. Com certeza, Fran. Então, meu aplicativo também está aqui aberto, pode mandar mensagem e a gente vai começar a nossa aula. E você sabia, Fran, que toda vez que a gente começa uma aula de ciências, a gente faz uma retomada da aula anterior? Ah, eu sabia, porque eu assisto a aula de vocês. Ai, que legal, Fran. E na aula 57, a gente começou a falar sobre a audição. E hoje não vai ser diferente, é uma continuidade. Então você lê para mim, por favor? Sim. Marque um X relacionando corretamente as estruturas à sua parte correspondente. E aí, será que eles acertaram? Não sei, eu acho que é meio complicado, parece uma loteria, a gente vai marcar um X. Então, na aula passada, nós estávamos começando a entender o sentido da audição. Qual é o órgão, Fran, que está relacionado, qual é a função da orelha no nosso corpo. E eu comecei um pouquinho com eles a falar das estruturas, mas não das funções, só a localização primeiro. Ah, bacana, então vamos corrigir? Então vamos Ver se tá corrigir. certinho? Então, nós aprendemos na aula passada que nós dividimos didaticamente a nossa orelha em 3 partes, Fran. Externa, média e interna. Então, a orelha não é só isso que a gente está vendo aqui? Não, essa é a parte que você coloca o brinco, que está muito bonito por sinal. Essa é a parte externa, mas tem a parte que a gente não consegue visualizar. E nós pedimos, nessa atividade, que ele localizasse a parte com a sua respectiva região. Te pergunto, Fran. Pavilhão auditivo. O que você acha? Que dessas 3 regiões ele se localiza? Será que é a parte externa? Eu acho que não. Será? E você que está aí do outro lado? Me ajudem, vocês estudaram isso. O que é? Me respondam. É a parte interna, externa, a média? Então, quando a gente fala no pavilhão auditivo, a gente está falando realmente da parte mais externa da nossa orelha. Então, marcamos um X na coluna, parte externa. Martelo. Martelo é uma estrutura da orelha? Será que agora a gente está falando aula de carpintaria? Pois é. A gente aprendeu, falem para eles, né, gente? Quando a gente fala de martelo, é um dos menores ossos do nosso corpo. Nós temos 3 ossos. Então, martelo é um osso que não está na região externa. Uma dica. A gente não consegue ver, né? Então não pode ser externo. Não consegue visualizar. Será que é a parte média, então? Acertou, perfeito. E agora, o canal auditivo fica na parte externa, média ou interna, Fran? Ai, não sei, Fabiano. Será que é externa também? Olá! Você está boa no assunto, você estudou antes de conversar na aula de hoje. Quando a gente fala do canal auditivo, é a sequência do pavilhão auditivo. Então, o pavilhão auditivo é essa região que nós vemos as pessoas, que tem o brinco nas mulheres, nos meninos, e aquele canal, aquele tubo, onde a gente não deve pôr o cotonete, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é o canal auditivo. Então, tá certo, parte externa. E a bigorna? Bigorna é um outro nome estranho, né? Então, também parece ferramenta? Parece ferramenta. É um ossinho. Junto com o martelo, bigorna é o segundo ossinho do nosso corpo. Então, se o martelo fica na orelha média, a bigorna... Também, né? Também, perfeito. E a cóclea? Você já ouviu falar? Já, eu acho ela tão bonitinha. Porque ela tem um formato que lembra o quê? Um caracol, né? Perfeito. Bem bonitinho. E isso eu expliquei para vocês. Ele tem esse formato em espiral que lembra um caracol. Mas, Fabiano, você é danado nesse exercício. Tinha a resposta na orelha externa.
tinha resposta na orelha média. E na interna não vai ter? Eu acho que é a cóclea, então. Com certeza. Ah, certinho, hein? Ótimo. Então, fizemos a correção do nosso exercício, da nossa atividade da aula passada e relembramos o que a gente estudou. Hoje, nós vamos ver essas mesmas estruturas, Fran. Porém, a gente vai falar das suas funções, das suas intencionalidades. Então, vamos adiante? Vamos. E já tem bastante gente participando Uau. aqui, Fabiano. Olha só. Tem aqui, ó, quer ver? Vamos ver quem mandou um abraço para você aqui, ó. Vamos lá. A Marjorie Polessi, a Maria Luísa Guerra, do Colégio Santa Cândida. Quem mais que está ao vivo aqui com a gente? Vamos ver. Tem aqui o Luiz Braga de Souza, do Colégio Santo Inácio Loyola, Terra Rica. André Marques, Campo Largo, Colégio Sagrada Família. João, da Fazenda Rio Grande. Stephanie, de Mangueirinha. Tem bastante alunos, a gente vai falando aí no decorrer das aulas. Não, e olha, eu tenho um monte aqui também, ó. Acho que eu vou acertar tudo. Eu sou bom em ciências, foi o Henrique que falou. Oi, prof, te adoro, Kelvin. O corpo humano é um pouco confuso, disse a Gabriela. Às vezes tem muito nome, né, Fran? Tem bastante, né? Lincoln perguntou, professor, explica sobre o olfato. Nós já tivemos uma aula sobre o olfato. Amo ciências, a Esther falou. Eu amo, minha mãe assiste às aulas com você. E tem vários comentários positivos, suas perguntas. Eu achei que tem uma pergunta ótima aqui. Você me ajuda, Fran? Ajudo, vamos lá. Jéssica perguntou, a audição dos animais é melhor que a nossa? Depende do animal, não depende? Depende do animal. Então, imagine que alguns animais podem viver em ambientes mais noturnos, como uma selva. Então, a visão deles tem que ser melhor. Porém, outros animais que já têm o hábito diurno, né, caçam de manhã, de tarde, não necessariamente têm a audição a visão tão aguçada, mas a audição sim. Então, de espécie para espécie, muitos mamíferos têm uma bela de uma audição. Sim, depende muito do animal, né? Tem outra aqui também, Fabiano. Professor, o tímpano pode estourar com o volume? Por favor, responde. Professor Fabiano, te adoro. Maria Auxiliadora. Ótimo, boa pergunta, Maria. E nós vamos falar disso hoje. O tímpano ele pode ser rompido sim, mas não devido ao som alto, né? Eu vou pôr uma música muito alta, ele vai ficar batendo, 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 ele não vai estourar. Ele pode romper graças a um impacto, né? Alguma coisa encostando e batendo nele e ele rasgar. Mas isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vamos aproveitar a pergunta da Maria Auxiliadora, que também foi a pergunta da Eduarda, e vamos ler essa reportagem. Você faz favor para mim? Vamos lá então. Fone de ouvido com som alto é o pior inimigo da audição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo já têm algum tipo de deficiência auditiva. E continua a reportagem, não continua? Ei, Fabiano, Oi. Você não está prestando atenção no que eu estou falando? Mas claro que eu estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção com o meu fone, gente. Olha aqui, ó. Eu estou participando, eu estou ouvindo você bem de pertinho. Então deixa eu terminar de ler a reportagem para você ver que não pode escutar tão alto assim. Eu estou escutando daqui o barulho. Vamos lá. Um hábito cada vez mais comum que pode trazer problemas sérios para a saúde dos ouvidos. Fones. É cada vez maior o número de pessoas que usa fones de ouvido diariamente. O que pouca gente sabe é que o fone de ouvido com som alto é o pior inimigo da audição. A associação entre o volume e o tempo de uso dos fones é que causa o dano. Isso mesmo. Olha que interessante essa reportagem que a Fran leu pra gente e nós trouxemos nessa aula de hoje. Então, as nossas colegas, né, perguntaram se o tímpano pode romper. Ele vai romper com um choque mecânico. Eu não vou dar muito spoiler, né, palavra da moda, né, Fran? A gente vai falar de uma reportagem sobre usar cotonete. Usando certos instrumentos para limpar o ouvido, pode romper o tímpano. Nós podemos perder a audição se a gente utilizar o fone muito alto. A gente fez aqui uma brincadeira, lógico, que eu estava prestando atenção que a Fran estava fazendo a leitura do texto. Você costuma usar muito fone em casa para ouvir uma musiquinha, para escutar uma série, assistir um programa de televisão? Fran, você usa fone? Uso. E quando eu uso, meu celular já avisa se eu aumento de mais volume, que é perigoso, que é para evitar esse tipo de coisa. O seu avisa? Avisa. Chique esses telefones hoje em dia. Mas não é só ser chique. Isso tem a ver com segurança. Você já percebeu isso no seu celular? Quando você conecta um fone de ouvido e você aumenta o som, né, para poder ouvi-lo, ele escreve uma mensagem, olha, o som está muito alto e pode danificar o seu ouvido.
E isso que é interessante, os fabricantes se preocupam com a sua audição das pessoas que compram os equipamentos. Você vai ver na nossa aula de hoje que quando a gente usa um fone por um tempo muito longo, que foi a reportagem disse assim, que é o som alto mais o tempo de exposição, Fran. O que acontece? Nós temos uma região na nossa orelha, e você já aprendeu comigo, que fica lá na cóclea, que eu tenho as células ciliadas. Conforme o som é muito alto, eu tenho uma vibração. O tímpano vibra, os ossinhos vibram e a cóclea vai vibrar. Nessa vibração, as células que são ciliadas, Fran, perdem os cílios. E sabia que são essas células sensíveis que levam o som até o cérebro? Nossa, eu não sabia, Fabiano. Olha que interessante. Então vejam que o som alto, entre aspas, destrói essas células e você tem uma perda auditiva. E quando a gente está escutando muito alto, logo que você tira, você já fica meio, né? Já fica meio assim, né? Demora para voltar ao normal. Parece que está abafado, então tem que tomar cuidado. Pode usar o fone? Pode, só que pouco tempo e não tão alto, e né? não tão alto. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa reportagem, nós fizemos um recorte, aponte seu celular para o QR Code e leia ela na íntegra. Vamos adiante, Fran? Vamos lá. Muita coisa no chat? Bastante gente mandando Adorei. recado para você aqui. Já vamos ler mais um pouquinho. Então, já que está cheio de recado, eu vou dar um recado para vocês. Vamos começar nosso assunto? Então, a gente está falando de orelha, está falando da audição. Eu sei que ela é uma estrutura, né? Nossa orelha ela tem partes que são responsáveis por capturar esse som e levar até o cérebro. E a gente vai relembrar essa divisão. Olha que bonitinho, tá até por cores aqui. Tá até por cores, bem didático para vocês aprenderem. Então, a orelha é um órgão relacionado à audição, nosso quinto sentido que a gente está aprendendo nas nossas aulas. E o equilíbrio do corpo. Você sabia que a orelha não serve só para ouvir e pôr brinco, Fran? Como assim? Para equilíbrio? Equilíbrio. Também não quero contar spoiler, mas é na próxima aula que eles vão aprender isso. Ah, essa parte é legal, né? É legal. Vai explicar o porquê que quando a gente gira, a gente fica... Quando a gente brinca, você já brincou, Fran, quando era criança? Por exemplo, tampar o olho e rodar. Aí você para e fica... E para e você fica assim, tem que pegar um objeto? Já. E você quase cai. Ai, direto eu caio. Tem a ver com o equilíbrio do nosso corpo. Então, a orelha é composta de 3 partes. Orelha externa, média e interna. Foi o exercício que nós corrigimos. Então, percebam aqui nessa imagem. Didaticamente, nós dividimos pelas funções. Claro que orelha é toda a estrutura responsável pela audição. Então a gente vê só essa parte que está aqui em roxinho, né? Isso, essa cinzinha mais ou menos, né, Fran, roxinho, cinzinha, que é o pavilhão auditivo. Então, agora a gente vai trazer por partes e as suas respectivas funções. Então, a orelha externa protege as partes mais internas da orelha contra a entrada de partículas e micro-organismos. Pergunto para vocês aí do outro lado e pode pôr no chat. E vou perguntar para você, Fran. A nossa orelha, ela é aberta, ela tem contato com o meio externo? Ela parece, a princípio, que tem, né? Um buraco aqui que tem contato. É verdade. Então, olha o perigo, gente. É um espaço aberto, é uma estrutura aberta para entrar micro-organismos, sujeira. Então, pode nos causar males, doenças. Então, se as estruturas mais importantes e sensíveis estivessem logo na entrada, facilmente seria prejudicada. Eu acho que isso tem a ver com uma pergunta aqui, ó. Juliane Barbosa Mangueirinha, do Colégio Misael, perguntou por que nosso ouvido dói. Pode ser, inclusive, por conta disso, né? Pode. Entrar coisas que não deveriam ter entrado lá. Com certeza. Pode ser infecções, uma bactéria, um vírus, água. Você já viajou, por exemplo, daqui de Curitiba ou de alguma cidade do interior e foi para o litoral e aconteceu alguma coisa com o teu ouvido? Sim. A gente vai descendo, vai fazendo uma pressão, parece uma uma dorzinha, uma coisa Isso estranha, mesmo. né? Então, essa dor significa a diferença de pressão, porque a gente está indo para o litoral, que o nível do mar é 0 metros. Então, essa diferença de altitude mexe com o nosso tímpano e dá essa sensação de pressão. E o chat aqui tá bombando. Tá bombando. E olha lá. Mas fora isso, o pavilhão auditivo, essa parte externa, Fran, nos protege? Sabia que a nossa orelha produz substâncias para nos proteger? Seria a cera do ouvido? Seria a cera, isso mesmo. Então vamos dar uma olhadinha. Os pelos e o cerume, que é o nome correto da cera, no seu interior auxilia o quê? Nesta função de proteger.
Então, na verdade, a cera seria uma coisa boa pra gente, né? Ótima colocação. A cera, gente, é uma coisa boa. Então, a gente tem pelos dentro da orelha. Algumas pessoas têm mais que tem que cortar, não é verdade? Meu vô tinha. O vô, ai, tadinho. Então, esses pelos, eles ajudam a segurar sujeiras, poluentes que entram no ouvido. E a cera é uma espécie de cola. Esse cerume junta essas estruturas e a gente pode retirar com facilidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, Fran? Sim, porque se colocar qualquer coisa dentro do ouvido, pode ser que você danifique a estrutura. Perfeito, eu posso danificar o tímpano. Então vamos adiante? Vamos Você lá, lê para mas mim? Vamos lá, então. Cuidado com o uso de cotonetes ao limpar ouvidos. A cera tem a importante função de proteger o canal auditivo. Olha só que bacana que a gente estava falando. Com certeza. Continuando aqui. A introdução no ouvido de cotonetes, clipes, hastes de óculos ou qualquer outro objeto está formalmente contraindicada. Embora eles possam retirar pequena quantidade de cerume, na verdade o que fazem é impactá-los contra a membrana do tímpano, além de traumatizar a pele do conduto aditivo e facilitar o aparecimento de otites bacterianas. Então não pode limpar o ouvido com cotonete? Não pode, por isso que eu trouxe para vocês hoje para mostrar. É muito comum nós comprarmos essas hastes flexíveis, o famoso cotonete, para limpar o nosso ouvido, a nossa orelha. Porém, sabia que ele danifica? A gente aprendeu aqui na notícia. De vez em nós tirarmos, a gente até tira uma quantidade, só que a gente empurra esse cerume, essa cera, contra o tímpano. E dependendo da força, ele pode ser rompido. Mas então como é que a gente faz para limpar, Fabiano? Porque também não limpar, fica aquela coisa amarela no ouvido, ninguém quer, né? Ninguém quer. Como é que a gente faz? Imagina você tá andando na rua, a pessoa olha, tá amarelo aquela cera saindo do ouvido. Então a gente tem que limpar a parte mais externa, né? O pavilhão auditivo e o início do canal auditivo. A gente usa mais líquidos para fazer a limpeza, né, Fran? E alguns instrumentos específicos. Gente, nada de usar unha, chave, lápis, tampinha de caneta, gente. Vai furar o tímpano. Então eu posso limpar a hora que eu estou tomando banho mesmo, com água e sabão, o excesso de cera que pode ficar por Com fora? certeza, porque a água vai amolecer, Fran, essa cera e fica mais fácil a retirada dela. No banho, muito mais fácil mesmo, né? Com Limpa certeza, com certeza. Quer saber mais sobre essa notícia, que a gente só fez um recorte? Aponta teu celular para a nossa tela e a gente vai ver ela na íntegra. E falando em celular, tá cheio de recado aqui, gente. Já Olha perguntaram só. a minha idade. O Enzo tá falando para você aqui, Fabiana, mandando a notícia, o Enzo Marchetti, do Colégio Militar, tirou nota máxima na prova de ciências, que ele adora. Ótimo, tá de parabéns. A Beatriz do Colégio Manuel Romão Neto, de Porto Rico, perguntou: Fabiano, o líquido, do que ele é feito, o líquido que está dentro da orelha? Então, no líquido a gente vai ter dentro da cóclea. E dentro da cóclea a gente vai ter uma mistura de líquido, água mesmo, com alguns sais minerais. Perguntaram aqui também a Maria Laura, perguntando até que volume que podemos ouvir o fone de ouvido. Isso a gente trabalhou numa aula passada. Lembra dos decibéis? Então a gente tem que tomar cuidado de uma quantidade. O corpo humano, o limite dele que machuca é 75 decibéis. Mas o problema não é só a altura, e sim o tempo de exposição. Então veja, conforme você está ouvindo uma música ou assistindo um programa, ficou um bom tempo usando o fone e doeu, significa que está alto. Olha, uma pergunta interessante aqui também. Professor, fiquei com dúvida nas últimas aulas. A gente vai retomar os conteúdos mais para frente? Com certeza. Eu vou contar outro segredo para vocês. Vem aqui pertinho. Outro spoiler. Terminando o quinto sentido, que a gente está falando da audição, nós vamos retomar e falar dos 5 novamente. Não se preocupe. Olha esse outro antes da gente continuar. Professor Fabiano, a audição dos cachorros é melhor ou é pior do que a nossa? Não colocou nome, mas a pergunta é legal. A pergunta é ótima, mas tinha que se identificar. Vocês sabiam que a audição deles é ótima? Eles escutam numa frequência diferente da nossa? Você tem cachorro, Fran? Sim. Agora eu pergunto para você, você está longe de casa, você foi comprar pão, você foi no mercado, ou está aqui na gravação comigo, e você está chegando perto da tua casa, você nem chegou na porta de casa, teu cachorro já sabe que você está lá? Já. Tá esperando lá, alegre. Eles escutam numa frequência melhor, né? Com uma intenção maior e pequenos ruídos, sons, eles escutam com uma facilidade.
E é por isso também que eles sofrem tanto com os fogos, né? Na época, principalmente de Ano Novo, de Natal, né? Porque eles escutam diferente da gente. Então, o barulho para eles é muito maior. Bem lembrado, Fran. Vocês já repararam nisso, que sempre tem campanha para não soltar fogos no final do ano? Se o barulho para nós já é alto, imagine para o cachorro que tem a estrutura da audição mais, não é que é mais sensível, mas ela captura os sons em outras frequências. Então, vamos lá? Já que a gente está falando da parte externa, então vamos ver o caminho desse som até chegar no nosso ouvido. A orelha externa capta sons que chegam até ela. A detecção das ondas sonoras começa onde? Então nessa parte externa, no pavilhão, que direciona até o canal auditivo. Que ainda faz parte da orelha externa, né? Perfeito. Bom, chegou o som. Fran, você está me ouvindo aí do teu lado? Tô Ótimo. ouvindo sim. Então, essa onda sonora que sai da minha boca é invisível aos olhos. É captada pelo pavilhão auditivo, que funciona como um funil. Junta essas ondas sonoras e cai nesse canal auditivo. E olha lá que legal. O canal auditivo amplifica os tipos de som. E vai levar até onde? Na membrana timpânica, ou tímpano. Esse tímpano, ele é uma película, ele vibra. Ele é a transição da parte externa para a parte média. E olha aqui, nessa animação que nós trouxemos. É como se alguém estivesse falando aqui na tela, olha para mim. E olha as ondinhas laranja, são ondas sonoras. Chegam no pavilhão, percorre o canal auditivo e olha lá vermelhinho, a membrana timpânica vibrando. E aí sim, que esse som vai começar a ser levado até a parte mais sensível, que são os mecanorreceptores, para ter a tradução no nosso cérebro. A professora Iris mandou uma curiosidade aqui. Ó. Você sabia que é o cérebro quem ouve os sons? Essa é uma curiosidade sobre o funcionamento da audição humana. Na prática, isso significa que o ouvido apenas capta os sons e depois envia para o cérebro, que interpreta o sinal. Olha que Perfeito, bacana. Adorei, Iris, super interessante essa sua colocação, sua curiosidade. E antes da gente ir para o nosso intervalo, tem mais uns recadinhos, ó. Professor, o que acontece se furar o ouvido? O João perguntou. Dependendo de como nós perfurarmos o tímpano, a pessoa pode ter a audição prejudicada, ouvir bem menos ou até ficar surda. Olha só, a Júlia fez uma pesquisa sobre a audição e mandou aqui pra gente. Ó, eu descobri sobre a audição que o ouvido humano detecta sons de 20 a 20 mil hertz, de um pernilongo a um avião a jato. A audição é o primeiro sentido a se desenvolver. Com 16 semanas de gestação, o bebê já consegue ouvir a voz da mãe. Verdade. Eu vou puxar a orelha da Ana Marinho. Estou escutando essa aula no volume máximo com foninho. Ana, você acabou de aprender, não pode. Baixa um pouquinho o volume. O Gustavo perguntou, o Gustavo de Cascavel, que ele queria saber por que as pessoas falam que quando a gente mexe no labirinto do ouvido, sentimos várias sensações diferentes. Isso não é da próxima aula? Isso é da próxima aula. O labirinto é uma região da nossa orelha que tem a ver com equilíbrio. Então, por isso que tem uma doença chamada labirintite. Tudo que tem it é inflamação. Então, pense que nessa região tem líquidos. E dependendo da inflamação, vai mexer com o equilíbrio da pessoa. E quando ela acorda de manhã, ela pode sentir tontura e até cair e se machucar. Sim. Mais um aqui, ó, o Isaac. Quando uma pessoa mais velha tem problema auditivo com o aparelho, como que isso pode ajudar a ouvir? O que o aparelho faz lá, será? Ótima pergunta. Sabia que vocês estão lendo o pensamento futuro? Vocês são danadinhos. A gente vai ter uma aula só sobre problemas auditivos e a gente vai falar de aparelhos auditivos, de implantes cocleares, e são instrumentos, né? São aparelhos, são dispositivos que facilitam com que a pessoa ouça melhor. Quem usa um aparelho auditivo, não necessariamente ela é totalmente surda. Né? E ele vai ajudar nessa captura e nessa vibração para que a transmissão ocorra e chegue até o cérebro. Aproveitando a pergunta, a Marilis de Oliveira perguntou por que quando a gente fica mais velho a gente vai perdendo a audição. Será que tem a ver com os cílios lá? Tem a ver com os cílios. Ótima pergunta. Conforme a gente vai ficando mais velho, muita exposição aos sons nós temos. Som altos, buzina, carro. E esses cílios vão sendo destruídos naturalmente e nós vamos perdendo naturalmente a audição. Olha só, quanta coisa a gente aprendeu, quanta pergunta legal tá vindo pra gente, quanta informação. Quanta informação. Tô gostando de ver a participação do pessoal, tá muito legal. Tá bombando o seu contato, meu telefone, tem chat, tem WhatsApp, tem Instagram, estão até me ligando. Gente, não é hora de me ligar, eu tô na aula, eu tô dando atenção para vocês.
E falando em atenção, eu quero que vocês prestem atenção nesse recadinho que eu vou dar. Tem mudança, né? Tem mudança, tem mudança. A partir do dia 8, as aulas vão ter duração de 25 minutos. Mas calma, as aulas ao vivo continuam maiores, longas, só que são aulas geminadas. Olha que notícia Então legal. a gente vai poder continuar interagindo bastante nas aulas ao vivo. Dá para responder e perguntar muitas vezes. Vamos continuar, Fran? Vamos continuar, porque eu tô gostando desse assunto. Que bom. Vamos pro quiz? Então, pega o aplicativo, pega o smartphone, segura. A Fran vai ler a pergunta para nós. Então vamos lá. A estrutura que separa a orelha externa da orelha média é uma membrana ultrassensível de forma cônica, feita de tecido conectivo chamada membrana oval. Letra B, membrana coclear, ou letra C, membrana timpânica? Então, é momento de botar o dedo no aplicativo para responder, você tem um tempinho. Manda essas respostas que a gente quer ver. Será que eles vão acertar? Com certeza. Eu também acho que vão. Enquanto isso, vamos ler mais uma pergunta aqui, enquanto dá o tempinho ali, ó. A Donatella tá te mandando um beijo. Você é muito legal, professor Fabiano, meu preferido. Beijo, todos vocês são todos preferidos. Todos vocês, né? Ó, alguém mandou aqui. Professor Fabiano, sou a Luana Souza Carvalho. Então, o que acontece se não limpar o ouvido? Olha, se não limpar o ouvido, primeiro que esteticamente vai aparecer a cera, né? Fica feio. E claro que essa produção de cera, desse cerume, aumenta e vai também interferir na tua audição. Tem que limpar frequentemente. Exato. Qual a sequência das estruturas que vibram com a passagem de uma onda sonora? Uau, tem o nome de quem fez essa pergunta? Não, só mandou a pergunta. Adorei. Coloquem os nomes, gente. Adorei. É legal que a gente vai ver isso no último slide. Então, você que mandou essa pergunta, esse comentário, fica ligadinho que a gente vai responder e eu vou lembrar. Voltamos, encerramos as nossas respostas. Então, vamos dar uma olhadinha. Fran, você retorna a pergunta, faz um favor? Vamos lá. A estrutura que separa a orelha externa da orelha média é uma membrana ultrassensível de forma cônica, feita de um tecido conectivo chamada de quê? E agora? A maioria do pessoal acertou. 51% disse que é a membrana timpânica. O pessoal está prestando atenção. Obrigado, Fran, que com certeza você auxiliou para o entendimento. Vamos adiante? Bom, já que a gente falou da parte externa, vamos falar da parte agora média. Aquela pergunta, que estruturas vibram com a passagem do som? Então isso acontece na orelha média. Lembra que eu falei que o tímpano é a transição entre a orelha externa e a média? É com ela que começa essa vibração. E lá, do lado dessa membrana timpânica, nós temos 3 ossinhos, que são aqueles nomes engraçados, diferentes que a gente viu no início da nossa aula, Fran. E não são os 3 menores ossos que a gente tem no corpo? Com certeza. Outra curiosidade do corpo humano. Os menores ossos do nosso corpo se encontram onde? Na orelha. Legal. Olha que bacana. Então, a orelha média transmite o quê? As vibrações do ar para o líquido que fica no interior da orelha interna. Quando as vibrações do ar atingem a membrana timpânica, ela vibra esses 3 ossinhos. Quem? Martelo, bigorna e estribo. Nessa ordem. Então, a membrana timpânica recebe a vibração, ela vibra. Tá coladinho do lado o martelo. Esse ossinho vibra. Do lado dele tem a bigorna. Vibra também. E por terceiro ossinho, o estribo vibra também. Então, responde aqui, a pergunta. Que bonitinho. Bonitinho. São muito pequenos para ver. Vamos adiante? Vamos lá. Mais um quiz? Com certeza. Então, vamos lá. A orelha média é composta por martelo, bigorna e estribo? Letra B, cóclea e labirinto? Ou letra C, pavilhão e tímpano? E aí, gente? Bota o dedinho no botão para responder. Enquanto isso, tem um monte de comentário, eu acho, né, Fran? Tem. O Rafael, lá de Guarapuava, do Colégio Visconde. O uso de fone de ouvido por muito tempo, mas com o volume baixo, pode prejudicar a audição mesmo assim? Então, são 2 itens que a gente tem que levar em consideração. O tempo de exposição e a altura, né, o volume da música. Se o volume estiver baixo, até não tem tanto problema. Porém, muito tempo, horas seguidas, também prejudica. Então, a gente tem que dar um tempo também. Ouvir um pouquinho e parar. Não é só a altura do som. A Daniela também perguntou lá de Foz do Iguaçu. Por que às vezes escutamos zumbidos no ouvido? Estou muito curiosa. E isso acontece. Depende realmente da exposição. Vamos dizer que você ficou perto de uma caixa de som muito alta, numa festa, Fran. Já aconteceu isso com você? Já. E aquele som muito perto da nossa orelha. E tum, 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 tum.
tum. Isso pode causar esse zumbido. Então, continua o impacto, a vibração e fica esse zumbido. Claro, tem outras situações, infecções, vírus que podem afetar e dar esse zumbido também. Bacana. E aí, já deu tempo? Eu já deu tempo. E aí? Foi difícil esse exercício? Fran, você lê de novo? A orelha média é composta por... O que é? O que faz parte dela? Por partes. Ótimo que vocês acertaram. Ela é composta por partes. Quase 70%. Nossa! Acertaram letra A. Martelo, bigorna e estribo. Mas esse Sinal que pessoal... estão prestando atenção. Com certeza. E tem muita coisa aqui, ó. Fabiano, me responde, por favor. A gente cresce e vai perdendo a audição? Vai. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós perdemos um pouco dessas células ciliadas. Quem perguntou foi o Cauã. E outras perguntas. Aqui tem a Maria Eduarda Moro, do Colégio Emílio de Menezes, em Curitiba. Tem uma pergunta. Quando a pessoa nasce surda, é porque prejudicou alguma coisa na audição? Isso a gente vai ter uma aula também. Estou adorando que vocês estão gostando do assunto. Percebam que quando uma pessoa nasce surda, ou ela pode ficar surda ao longo da vida. Quando ela nasce surda, a gente diz que é congênito. Nasceu assim. Pode ser, Fran, uma má formação em alguma dessas estruturas. No tímpano, na cóclea ou até nos ossinhos. Sim, qualquer coisa que não funcione não vai, transmitir o som para o cérebro. Um último elogio para a gente seguir. Olha que legal a Ana Conceição, do colégio que fica em Goiôerê. Eu tenho problemas de audição. Eu adoro as aulas de ciências. Um abraço para a Fran e para o Fabiano. Vamos ter mais aulas ao vivo? Com certeza. Todas as turmas do ensino fundamental, do ensino médio, vão ter aula ao vivo, com certeza. Eu também estou adorando. Teve a tua, eu participei, né? Eu adoro essas aulas, gente. Ó. Então vamos adiante. Já que a gente entendeu a parte externa, a parte média, a gente está indo para a parte mais interna. Então a gente vai falar dos ossinhos. Então esses três ossos, eles estão conectados à membrana timpânica e formam a orelha interna, né? Eles vão para a orelha interna. Então, quando eu tenho a vibração desses três ossinhos, eles estão encostados nessa região chamada cóclea, Fran, que lembra um caracol. Eu acho a parte mais bonitinha. Bonitinha, né? E você sabe o que tem dentro dela? Um líquido, e dentro desse líquido, os mecanorreceptores, células responsáveis por interpretar essa movimentação, essa vibração. Então, interpreta o movimento do líquido que está dentro. Perfeito. A onda sonora vibrou o tímpano, que vibrou os ossos, que vibra esse líquido. E esses mecanorreceptores traduzem essa informação que chega até o cérebro, que foi a Iris que falou. Isso. Ó, a gente está aqui, professora Mona Lisa, lá do Colégio Rocha Pombo, em Morretes, parabenizando você. Com certeza, parabéns para todos nós e para vocês, professores, também. Vamos para o nosso terceiro e penúltimo quiz de hoje? Vamos lá. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir as vibrações sonoras. Letra A, do pavilhão para o nervo auditivo. Letra B, do tímpano para a cóclea. Ou letra C, da cóclea para o tímpano. Essa tá mais difícil, tá difícil. Gente. Mas relembrem as nossas aulas, o que nós falamos agora há pouco. Coloca o dedo aí no aplicativo que a gente já vai responder. Tem coisa boa aí, Fran? Olha só, a Júlia lá de Cascavel, do Colégio Estadual Jardim. Eu limpava meu ouvido com cotonete, agora eu não vou limpar mais não, só com água e sabão. Se vocês forem na farmácia, no mercado, uma dica, tem uns cotonetes específicos que não machucam a estrutura interna da nossa orelha. Bacana. Você conhecia, Fran? Não conhecia. Parece até um espiral assim, ele não prejudica. Vou procurar Procura, é bem legal. Tem mais alguma coisa? E aqui, ó, o Biel, manda um abraço para mim e pro meu pai. Meu nome é Jefferson Gabriel e o dele é João dos Santos. Ó, o pai assistindo junto, que legal. É ótimo, eu sempre convido os pais, os responsáveis para assistir. E um abraço para todo mundo que está assistindo. Mais uma aqui antes, a Duda. A máscara que a gente está usando agora é ruim para a orelha? Acho que ela está perguntando porque às vezes dói aqui atrás, né? Só dá uma dobradinha, né? Mas na parte estética, né? Dá uma dobradinha. Encerrado o nosso quiz e a gente já vai ver as respostas. Fran. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir as vibrações sonoras de onde para onde? Você sabia que teve um quase empate. Então, a resposta correta é do tímpano para a cóclea. E é a resposta com 46%. Então, esses pequenos ossinhos, eles ficam no meio. Eu tenho o tímpano,
Tem os 3 ossos e a cóclea. Isso mesmo. Mas essa estava mais difícil mesmo, né? Com certeza. Olha que legal essa animação que eu trago para vocês, mostrando esse trajeto da onda sonora. Passa do pavilhão para o canal auditivo, vibra o tímpano. Os 3 ossinhos que liga com a nossa cóclea, que era a pergunta anterior, e vai mandar o impulso nervoso até o nosso cérebro. E olha que legal, dá até para ver o líquido dentro da cóclea ali se movimentando. As células ciliadas se movimentando. E com essa imagem nós vamos para o nosso último quiz. Eu vou dar a oportunidade para vocês, estourarem o aplicativo com tanto acerto. Então vamos lá. O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como a cóclea, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. Letra A, audição e olfação. Letra B, visão e audição. Ou letra C, gustação e visão. E aí, será que eles vão acertar? Com certeza. Você sabia, Fran, que esse exercício trabalha os outros sentidos que eu já trabalhei com eles? Olha, eu estou interessada. Vamos ver se eles vão lembrar, porque... os 5 sentidos tem muita coisa interessante, Tem muita coisa. Eu quero que vocês contem no chat o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram e viram mais nos sentidos. Então, já podem ir respondendo, já está acontecendo aqui no nosso chat as respostas. E é legal que a gente falou da visão, falou do tato, falou da gustação. Tem um abraço, tem beijo aí, Fran, no nosso aplicativo? Tem até pergunta interessante aqui de volta. Oi, professor, é a Alicia do Colégio Padre Chagas de Guarapuava. Eu queria saber o que acontece com o nosso ouvido quando andamos de avião. Adoro sua aula. Obrigado. E é a mesma coisa que acontece quando nós estamos descendo ou subindo a praia. Como a gente tem uma subida muito brusca no avião, a altitude mexe com o nosso tímpano, né? Ele tem que se adequar àquela altitude. Então, ele é pressionado, passa um tempo e ele volta à sua posição original. E acontece isso quando a gente mergulha também, né? Os mergulhadores também diminuem, aumenta a pressão, na verdade, É né? muito rápido essa descida. E eu vou dar uma dica. Sabe quando você desce a praia, ou mergulha ou de avião, sempre tenham chicletes com você. Quando você mastiga os chicletes, essa movimentação faz com que o tímpano volte à posição original. Olha que bacana, boa dica. E outra é abrir a boca de sono. Ai, não na aula de hoje, porque a aula de hoje tá boa, Fran. Aqui mais uma pergunta. Técnica em manutenção e automação industrial. Fabiano, responde. Onde ocorre o problema de labirintite? Eu tenho. Labirintite. Então, está muito próxima essa região da cóclea. Nós temos uma região também chamada de labirinto e canais semicirculares. Assunto da próxima aula. Então, eles estão relacionados com o quê? Com o equilíbrio do nosso corpo. Deu o nosso tempo, bombou resposta. A, B, C, saiu até um D, você acredita, Fran? D? Eu acho que a pessoa está acostumada com a aula do dia a dia que tem D. Resposta correta, Fran? Vamos lá. Vamos ver então o que está perguntando primeiro. O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe as informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, olha a primeira pergunta, bem como a cóclea, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que corresponde, respectivamente, aos 2 sentidos que a gente está usando. Qual que é, Fabiano? E eu sempre falo para eles, Fran, e eu falei na tua aula, o enunciado da dica. Qual é a dica? Cone e bastonete, células fotorreceptoras, visão. Visão. Falou da cóclea, está Audição. falando da audição. Resposta correta, letra B. E antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente não pode perder o costume das nossas atividades. Então a gente vai deixar projetando a atividade número 1, né, para vocês copiarem. Enquanto isso, a gente vai dando os recadinhos, dando beijo, vendo perguntas. Então não esqueçam de pegar o caderno de vocês, anotarem a pergunta, colocar a data de hoje. Fran, tem alguma coisa boa? Tem aqui, ó. Fabiano, quando eu entro na água, entra água no ouvido e não consigo fazer nada direito. Meu nome é Eduardo. E olha que interessante. Quando nós entramos numa piscina, num lago, num rio, realmente a água entra pelo pavilhão e no canal auditivo. O tímpano é essa barreira. Que não deixa entrar na parte mais interna. E isso acontece até no banho. A gente fica com um pouco de água no ouvido e tem que se movimentar. E aqui tá cheio, né? Adoro da sua aula, Fabiano. Quando eu escuto um som muito fino, dói o meu ouvido.
tem a ver com a frequência do som e tem cheio de perguntas. Gente, eu vou olhar tudo com calma depois, porque eu acho que o meu telefone até acho que travou. De tanta coisa. Eu adorei a aula de hoje, Fran. Eu sei que os meus alunos participam. Eu recebo tanta... Como você. Pergunta. Recebo foto, recebo imagem, pais, avós. Adoro a participação de vocês. Quero mais. E hoje eu acho que estourou o negócio aqui. Vou até mandar um abraço especial pro Victor que está assistindo a gente, né? Mandou mensagem também. Parabéns, Victor. Que bom que você gosta dessa aula. Com certeza. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, que vocês tenham participado no nosso chat, no nosso quiz. A gente prepara essas aulas especialmente para vocês, com todo carinho, né, Fran? Olha, eu adorei. Muita pergunta legal, muita pergunta inteligente. Acho que você vai ter bastante coisa para falar com eles na revisão ainda. Com certeza. E olha que esses alunos só estão começando os seus estudos, Fran. Estão no 6º ano. Imagina quando eles chegarem lá no ensino médio com você? Pois é, vou estar esperando vocês lá. Com certeza. Então, ficou a atividade para vocês copiarem. Se não deu tempo de copiar, não tem problema. Essa aula vai ficar registrada e guardada. Volta, faz a cópia e na aula que vem a gente faz a correção. Então, nós agradecemos todo mundo que assistiu, que acompanhou, que mandou mensagem. Muito obrigado você, Fran, pela sua participação, por ter aceito o meu convite. Obrigada a você, Fabiano. Eu adorei participar com vocês, adorei as perguntas, adorei auxiliar na aula. Fora que o assunto é uma delícia também. Com certeza. E como eu sempre falo nas minhas aulas, quando aparece essa tela do Aula Paraná, significa que a aula acabou. Tudo que é bom acaba. Então, obrigado a toda a nossa equipe que está aqui fazendo a transmissão, nossas amigas as intérpretes que gentilmente nos ajudaram e fizeram com que vocês aprendessem. Um beijo, Fran. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Um beijo para vocês, bons estudos e se cuidem. Tchau, tchau.